Gravando, vou dividir a tela. E aqui vamos nós, então. Se você tem sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abre em Atos, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo... a viagem de Paulo começa a 18, 22, 23 ali, né? Mais ou menos. Mas deixa sua Bíblia aberta que a gente vai dar uma passeada por ela aí, tá bom? Então vamos lá, só para relembrar, como a gente sempre faz, nós estamos trabalhando a obra de Lucas Atos. Lucas é o cumprimento das promessas, porque é a manifestação do Salvador, do Messias, do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E Atos fala dos resultados desse cumprimento. Então é uma continuação daquilo que Jesus começou a fazer e a realizar e a ensinar, e ele continua fazendo pela igreja. Então o movimento seria Israel no Antigo Testamento, as promessas a Israel desde Abraão. Todo o Antigo Testamento, ela se cumpre na pessoa de Jesus e depois essas promessas continuam através do Espírito e da Igreja. Esse movimento teológico que nós estamos caminhando no Evangelho em Atos dos Apóstolos, eu peço para que você dê uma olhada com mais carinho hoje. Porque nós vamos ver um movimento parecido com esse hoje, com Paulo chegando em Jerusalém. Tá bom? Essa é a estrutura básica de Atos. A primeira parte, Jerusalém. A segunda parte, Samaria, é Judéia e Samaria. A terceira parte, os confins da terra. Nós já entramos nessa terceira parte. Tudo isso de acordo com aquilo que Jesus disse em 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é uma estrutura mais detalhada de Atos. Então, nós estamos nessa parte aqui que a gente chama de Paulo livre, Paulo entre os gentios livre. Então nós vamos até 21, 26. Depois, na próxima semana, se o Senhor assim permitir, nós vamos encerrar com Paulo preso e a viagem até Roma. E as viagens missionárias de Paulo são essas: a primeira de 13:1 a 14:28, a segunda viagem missionária de 15:36 a 18:22, lembrando que essa diferença aqui, né, do 14:28 ao 15:36 é o Concílio de Jerusalém, que nós conversamos semana passada, e a terceira viagem que nós vamos conversar hoje, 18:23. Algumas pessoas mudam um pouco de versículo, um pouco mais, um pouco antes, mas eu coloco no 23 porque diz assim: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou para a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Antioquia era a igreja base. Então aqui ele volta para aquelas regiões. Então por isso que eu coloco aqui o início da terceira viagem no 18:23, mas não importa se muda um pouco antes ou um pouco depois, né? Nós falamos sobre os primeiros movimentos de Paulo, 9:1 a 12:25. Aqui eu já falei, é o Concílio de Jerusalém que faz esse gap aqui, ele é preenchido pelo Concílio de Jerusalém, importante, e nós vamos tratar desse texto de Paulo em Jerusalém. Eu estava dando uma olhada nessa estrutura de novo, e é interessante que ainda Jerusalém é um local que faz com que o evangelho se propague, né? Então nós temos que lembrar lá da primeira parte de Atos, quando Estevão é martirizado, de Jerusalém, as pessoas são, por causa do medo da perseguição, elas são espalhadas e as igrejas começam a ser plantadas, inclusive a igreja de Antioquia, que se torna depois a agência, a base das missões de Paulo, né? Depois é interessante que nesse texto de Atos capítulo 15, por causa das decisões tomadas pelo Concílio de Jerusalém, também o evangelho pôde avançar ainda mais. Isso é dito lá no texto mesmo. E nós vamos ver que agora essa última passagem de Paulo em Jerusalém, narrada por Lucas, também vai promover, mas agora, e nós vamos ver só semana que vem isso, mas já dá para adiantar um pouco, já vai promover através da prisão de Paulo a pregação do evangelho até os confins da terra. Então é muito interessante, porque quando você se afasta um pouco e presta atenção em toda a estrutura de Atos, você nota realmente como Deus conduz todas as coisas, como ele é soberano, como as coisas estão debaixo do governo dele. Então é muito interessante ver tudo isso, né? Então eu coloquei aqui o mapa que nós vimos nas últimas 2 semanas, que é o mapa
das duas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, só lembrando, a primeira viagem missionária, ele sai aqui, ó, olha para o meu cursor, de Antioquia, ele vem para Chipre, ele vem para Panfilha, Pérgamo, né? É Perge, na verdade, aí ele sobe aqui, aqui já é aqui é hoje tudo isso, né? É a Turquia, né? Capadócia, aqui que o pessoal voa de balão lá, então. Mas aqui era a Panfilha, ó, é o azul. Ele sobe até Antioquia da Psídia. Essa é a Antioquia da Síria, a mais importante, o Novo Testamento Antioquia da Psídia. Ele vem para Icônio, Listre, Derbe, enfrentando problemas aqui já, aí ele volta no amarelo. Ele volta para essas cidades, passa pelo mesmo caminho, ele só não passa em Chipre de novo e volta para Antioquia. Essa foi a primeira viagem de Paulo. A segunda viagem de Paulo, ele sai de Antioquia e vem pela Cilícia, a cidade dele, né? Ele teve aquele entreveiro com Barnabé, então ele vem com Silas e Barnabé volta para cá com João Marcos. Paulo vem com Silas aqui. Agora é o roxo, ele passa pelas mesmas cidades, fortalecendo os irmãos que lá estavam, só que agora ele avança porque é chamado no Novo Testamento de Ásia Menor. Isso aqui é a Ásia Menor no Novo Testamento. Ele passa pelo norte da Ásia Menor, perto da Bitínia do Ponto, aqui é onde o Espírito de Jesus o impede de entrar aqui. Ele queria entrar, mas o impede. Ele vem para cá, Troas, sai da Ásia, vai para a Europa, né, na Macedônia, onde é Grécia hoje. Passa por Filipos, Anfípolis, Neápolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, vem aqui, aqui ele entra na Caia. Então, tudo isso é a Grécia hoje. Aqui é a Caia, onde tem Atenas e Corinto. Daqui ele navega para a Ásia Menor de novo, para Éfeso, é a primeira passagem de Paulo por Éfeso, é um texto curto agora, né? Na terceira viagem que vai ser um texto mais longo, aí ele pega o caminho de volta e vem para Jerusalém, e está aqui em Jerusalém. Depois ele volta para Antioquia da Síria. Eis agora o mapa da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, de novo, presta bem atenção que a gente vai citar esses lugares, tá bom? Meu cursor. Então, ó, ele sai de Antioquia, passa por Issos, Tarsos de novo, Derbe. Então, ele passa de novo pela terceira vez aqui, ó, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, pela terceira vez. Mas ao invés de fazer assim, como fez na primeira, ou ir para o norte da Ásia Menor, como ele fez na segunda, ele vai pelo meio da Ásia Menor. E aqui é interessante porque você começa a ver as cidades que vão aparecer onde? Ó, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, cidades que vão aparecer no Apocalipse. E outras cidades importantes, como, por exemplo, Colossos aqui, que tem uma carta no Novo Testamento para essa igreja de Colossos. Então, Colossos, Laodiceia e Herápolis era uma trinca de cidades muito próximas umas das outras. Você até consegue enxergar, às vezes, umas das outras. Né? É importante isso. Então, Hierápolis, eu conheci, é uma cidade que é fonte de águas quentes. Colossos é uma cidade conhecida, era uma cidade conhecida, hoje não existe, ela está soterrada, o sítio precisa ser escavado ainda, mas era conhecido como uma cidade de águas frias e águas quentes. Hierápolis realmente tem fontes de águas quentes, eu entrei numa delas lá, tem seus fins medicinais, águas frias também. E Laodiceia, se você lembrar, em Apocalipse, é acusada de ser uma igreja morna. Por que morna? Água quente, água fria, e aqui chegava água morna. Por isso que essa igreja é acusada. Claro que ela não é acusada por causa da água, mas Jesus usa a imagem da água para acusar a igreja de outras coisas, né? Então, olha só como é importante. Esse lugar foi um lugar muito importante para o cristianismo nos primeiros séculos. Muito importante mesmo. E Paulo passa por aqui, então. Agora, é uma mudança muito significativa, né? Aí ele vai para Troas de novo, ele vai para Macedônia, ele passa de novo pelas mesmas cidades, tal, passa aqui pela Caia, de novo, né? Ele não passa por Atenas, mas ele passa por Corinto de novo. Volta, porque aqui ele começa a ter problema. A gente vai ver hoje. Ele volta pelo mesmo caminho, vem por aqui, volta para Sós, e aí ele começa o caminho para voltar, viajando de volta para Jerusalém. Ele desce em Tiro, vai para Ptolemais, vai para Cesareia Marítima, vem para Jerusalém, onde ele vai ser preso. Certo? Bom, vamos caminhar então aqui um pouco com Paulo em Éfeso. Por que é interessante isso? Porque
Se você tem sua Bíblia aí, então 18, 23, né? 22, ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-lo e depois desceu para Antioquia. Quando fala a igreja, é a igreja de Jerusalém ainda. Aí, 23, depois de passar tempo lá em Antioquia, ele partiu pela região da Galácia e da Frígia. Eu mostrei ali qual que é. E aí começa a história em Éfeso. A primeira coisa que o texto trata é a presença de um homem lá chamado Apolo, 18, 24 a 28. Ele é uma figura importante em Atos, porque ele era um pregador, só que é interessante porque, conforme diz 18, 25, ele conhecia só até o batismo de João, então ele era convertido à fé em Jesus, mas pela pregação de João ele não sabia o que tinha acontecido depois. Então chega Priscila e Áquila e o instrui na fé em Jesus Cristo. E ele vai para Acaia depois para pregar lá, né? É por isso que depois que, por exemplo, Paulo, quando escreve 1 Coríntios, que tem aqueles problemas com líderes, ele fala que uns lá diziam que uns eram de Pedro, uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, porque ele tinha ido lá para pregar, e aí começou aquela confusão. Então surge Apolo. É interessante também, antes da escola de Tirano aí, que quando começa o texto, Paulo encontra em Éfeso um grupo de 12 discípulos que também não conheciam além de João Batista. Conhecia a pregação de João Batista, mas não conhecia além de João Batista. Então, olha só, 19:3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo para esse grupo. O batismo de João. Então, provavelmente era um grupo que surgiu por causa da pregação de Apolo. E aí Paulo os instrui a respeito do Senhor Jesus e eles são batizados e ali começa então a ganhar corpo aquela igreja de Éfeso, que vai se tornar muito importante na história do cristianismo primitivo. E o que acontece lá em Éfeso é aquilo que Paulo faz toda vez. Ele chega numa cidade, a estratégia dele qual que é? É ir para uma sinagoga e pregar lá. E como sempre acontece, alguns judeus creem, outros arrumam confusão. E é interessante então, de acordo com o versículo 10, que diante da confusão, diz assim, isso continuou por 2 anos, não, desculpa, antes, Paulo foi expulso ali da sinagoga, porque alguns começaram a falar mal do caminho. Então, o versículo 9 diz assim, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, ou seja, Paulo ensinando nessa escola de Tirano, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, então lembra a Ásia Menor? Todos os que estavam lá, claro que é uma hipérbole aqui, mas a ideia de que muita gente ouviram a palavra do Senhor. Então é interessante isso. Há um movimento saindo da sinagoga e indo para a escola de Tirano, saindo de um lugar religioso e indo para um lugar público. E essa mudança trouxe benefícios para o anúncio do evangelho lá em Éfeso e também na Ásia Menor. Na sequência, então, há um testemunho vigoroso do Evangelho em Atos. Você pode ler a partir do 11 o que acontece, né? As pessoas queimam os livros de magia, acontece um monte de coisa lá na cidade por causa desse testemunho vigoroso. E a conclusão disso, versículo 20, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, Éfeso passa-se também um outro centro de propagação do Evangelho de Jesus. Aí Paulo dá uma saída, né? Ele viaja, ele sai da cidade, e aí começa um tumulto em Éfeso, um tumulto que a gente conhece bem, por Demétrio. Então, se levantaram contra a igreja, Paulo já não estava lá, né? ou ele queria estar com os irmãos, mas ele foi impedido, porque senão provavelmente ele seria morto. E a questão do tumulto é por causa da economia, basicamente dizendo, né? Porque fica bem claro aqui que eles falam que a pregação do evangelho fez com que eles vendessem menos estatuetas de Diana, dos Efésios ou de Ártemis, né? Isso gerava, então, prejuízo político, econômico primeiro, político e coisas assim. Então, há um levante muito grande contra os cristãos, mas tudo passa depois e as coisas vão, né? Na minha dissertação para o mestrado aqui do Brasil, eu defendo que, com base nesse texto de Atos também, que a acusação que Jesus faz à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, de 1 a 7, de abandonar o primeiro amor, não significa abandono do amor comunitário ou do amor pelo próprio Jesus, mas é um abandono do primeiro testemunho. O
Testemunho exatamente registrado nesse texto aqui de Atos, né? Mas isso são coisas para um próximo assunto. Vamos ver um pouco de Éfeso, então, que eu tive o prazer, o privilégio enorme, enorme de poder conhecer. Essa foto que você está vendo aí são escavações em algumas casas de pessoas ricas em Éfeso. E é muito interessante os detalhes que você vê no chão, na parede, né? Desenho de criança. É muito legal ver como que eles viviam lá. Tá? Agora tem algumas fotos e alguns vídeos para a gente entender e conhecer um pouco melhor Éfeso. Né? Se num vídeo você não estiver ouvindo o áudio, você me fala, tá bom? Esse é um vídeo das casas, dá uma olhada. Uma casa romana de uma família rica. Claro que essas escadas em metal não faziam parte da casa no primeiro século, certo? Esse aí é uma foto do lugar mais famoso em Éfeso. Se você procurar sobre Éfeso antigo, você vai encontrar essa aí. Era a foto essa aí era a entrada da biblioteca de Celso. Então tinha uma biblioteca por trás desse muro ali, dessas paredes aí, né? Essa aí é um vídeo curtinho, é a Ágora de Éfeso. Olha o tamanho da Ágora de Éfeso. Lembrando que Ágora era o mercado da cidade. Olha o tamanho. A Ágora de Éfeso. Enorme. Isso significa que a cidade era grande, que a cidade era rica, que a cidade era importante. Quanto maior o comércio, é como hoje, né? Quanto maior o comércio, mais importante a cidade, mais pessoas estão lá. Então. E a Ágora de Éfeso é enorme. Então, dá para imaginar como é que as coisas aconteciam, as lojas, as pessoas vendendo, comprando, andando, conversando por aí. É um negócio muito interessante mesmo, né? Agora é um vídeo que eu falo do caminho que... Porque nesse texto aqui, de Atos 19, diz que eles foram andando até o teatro da cidade de Éfeso. Eles foram andando. E eles foram andando por esse caminho que eu estou aí. É um videozinho curto também. Esse caminho que vocês podem ver é a rua principal de Éfeso e a rua na qual a procissão a Ártemis, a estátua de Ártemis, fica ali adiante e o templo um pouco mais distante, mas é por onde a procissão dos adoradores de Ártemis passava. Eu fico pensando que provavelmente foi por aqui que passaram aqueles que se revoltaram contra Paulo e os seus companheiros por causa da pregação do evangelho, que entrou em choque com Ártemis. Impressionante pensar nisso. E esse mármore no chão, a maior parte dele é do século I, de quando o apóstolo Paulo passou aqui e teve aquele grande problema que você pode ler em Atos capítulo 19. Muito legal. Ela, 19, principalmente 19, 29, diz assim: em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Eis o teatro aí para onde eles foram. Claro que tinha essa parte de trás, que agora não tem, né? Mas é um teatro bem interessante, bonito, grande, e foi nesse teatro que eles levaram os amigos de Paulo e a confusão aconteceu, né? Uma assembleia lá. E a assembleia e a confusão, como eu já disse, aconteceu por causa de Ártemis. Eis aí o local onde o templo de Ártemis se localizava. Mais um videozinho curto. Esse lugar é onde ficava o templo de Ártemis dos Efésios. Ali onde estou tentando pôr o dedo é uma mesquita. Aqui tem parece um castelo. Entre o castelo e a mesquita tem um lugar aqui, que é onde a tradição diz que o apóstolo João foi enterrado. E tem uma pequena igreja ali.
entre esse castelo e essa mesquita aqui. E ambos foram construídos com muitas das pedras que foram tiradas do templo de Ártemis. Hoje o templo fica um pouco mais longe da cidade, mas é porque, por causa da mudança do mar, assoreamento ele era mais próximo da cidade e o mar também era mais próximo da cidade. Hoje ele não é tão próximo assim, não. Eis aí tá a tal da Ártemis, ó, bonita, bonitona, olha aí. Esquisita, ninguém sabe o que são essas bolas aqui, se são seios, se são ovos. E o detalhe são esses animais aqui, porque ela é uma deusa da caça, é uma deusa da floresta, é uma deusa da fertilidade também. E essa é uma estátua de Ártemis mesmo, não é uma réplica, não, é uma estátua encontrada lá. E é impressionante você ficar olhando para ela assim, e ela é grande, ela não é pequena, ela é grande, ela deve ter o quê? Um metro e meio, mais ou menos, 1,60 m. Ela é grande e você fica olhando para ela e pensar em tudo que as pessoas faziam por causa dela, né? Esse templo de Ártemis era um negócio muito impressionante. Ele era um banco também, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então é muito impressionante o que Paulo teve que fazer, o que eles enfrentaram lá naquela cidade por causa dessa deusa, né? Bom, aí o texto depois que passa, então note como Lucas gasta tempo falando de Éfeso. Ele começa no final do capítulo 18 e o capítulo 19 inteiro ele vai falando de Éfeso. Então, quando faz isso, é porque o escritor está querendo dar atenção para esse lugar. Então, lê com mais calma, assim, presta atenção, porque Éfeso é realmente um lugar importante, né? Na sequência, ele vai narrar já de maneira mais rápida a viagem de Paulo pela Macedônia e pela Grécia. Então, ele vai e depois ele volta porque ele começa a ter problema lá. Atos 20, de 1 a 6. Agora, o que chama a atenção nesse texto é o seguinte, que no versículo 4, depois que fala onde Paulo passou, né? No versículo 4 diz assim, sendo, no caso Paulo, acompanhado por, e aí ele vai dizer uns nomes, ele fala de Sópatro, filho de Pirro de Bereia. Ele vai dizer também, acompanhado de Aristarco e Secundo, de onde eles eram, Tessalônica. Então, Paulo passou nesses 2 lugares na segunda viagem missionária. Também estava com ele Gaio de Derbe. Derbe já Paulo tinha passado 3 vezes. E Timóteo, além de Tíquito e Trófimo, da província da Ásia. O que significa isso? Significa que onde Paulo passava, ele evangelizava, testemunhava, plantava igreja e fazia discípulos que o acompanhavam agora na viagem. Então ele vai fazendo discípulos e vai trazendo gente com ele. É assim que Paulo trabalha, é assim que Jesus fez também com os discípulos, e é assim que a igreja faz. A igreja vai gerando discípulos e discípulas. Nós não estamos mais viajando pelo mundo, né? Nós estamos parados em um lugar, vivendo a vida, diferente daquilo que Jesus, e principalmente Paulo, fez, porque ele viajou muito mais que Jesus. Mas o cerne de gerar pessoas e discípulos que acompanham a vida comunitária continua a mesma coisa, né? A mesma coisa lá. Bom, aqui a gente chega no texto de Troade, e é interessante que Troade não é um lugar muito importante assim. Não era importante na época, também não tem muito destaque para Atos. Paulo já tinha passado lá, mas assim, Lucas gasta tinta com Troade. E é interessante, então, um texto que diz assim, ó, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até à meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu. Eu aviso de 10 minutos aqui. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora.
levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. A pergunta é, por que que Lucas gasta tanto tempo e dá tantos detalhes nesse evento em Troade? Por quê? Se vocês quiserem abrir microfones e tentar responder, é a hora. A gente tem menos de 10 minutos, vamos ver se a gente trata desse texto, depois a gente volta e avança. Troade, então, é uma cidade pequenininha, sem importância, sem grande importância, né? Mas aqui Lucas para contar algo para nós e ele traz detalhes. Por exemplo, fala, havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Então, Lucas estava lá, né, com Paulo. Então, você vê que é na primeira pessoa do plural. Por que que Lucas, por que ele conta assim essa história desse jeito? Tem uns vermelhinhos aí que pode te ajudar. Alguém, algum corajoso, alguma corajosa? Thiago, se ninguém ia falar, eu vou arriscar aqui. Vai lá. Um chute. Tem alguma associação com Jesus Cristo? Porque é terceiro andar, né? Terceiro dia, eventualmente, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Aí ele fala que ele está vivo. Abel é isso aí, Abel. Boa, 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 muito boa. A gente vai ver mais na semana que vem, mas o que Lucas faz é ele vai relacionando acontecimentos da vida de pessoas. A gente já viu isso até com Pedro, né? Por exemplo, de como que as pessoas passam por algo muito parecido com aquilo que Jesus passou. Paulo em Jerusalém vai ser muito claro. Os grupos que pegam Paulo, que o agridem, que se levantam contra ele, são os mesmos que se levantaram contra Jesus. Então a gente vai ver semana que vem. Mas aqui, Lucas ele faz isso, e ele para mostrar que Jesus continua fazendo as mesmas coisas, mas através de outras pessoas. Então, olha só, começa no começo, no primeiro dia da semana. Que dia é esse? É domingo. Então, é o dia da ressurreição do Senhor. Aí eles se reuniram para partir o pão, Paulo ficou pregando, porque como ele ia embora, ele tinha muita coisa para falar, e ele ficou pregando até a meia-noite e tal, lá naquele lugar, e aí o tal do Eutico dormiu. Até hoje tem uns irmãos que dormem na igreja, não pode acusá-los, né? Se o Eutico dormiu, porque com o Paulo pregando, por que os irmãos não podem dormir hoje com o pastor pregando? Mas aí ele caiu, o problema é que ele estava lá em cima e caiu. Né? E ele caiu do terceiro andar. Olha que detalhe, terceiro andar, e Jesus realmente ressuscitou ao terceiro dia. Não pode dormir na galeria, né, Tiago? Pois é, tem que dormir embaixo. Essa é a dica, se vai dormir, dorme embaixo. Daí não cai. E aí o que acontece? Diz que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. E aí ele diz, não fiquem alarmados, ele está vivo. É interessante que isso acontece lá com Elias, em 1 Reis 17, 21, 22, com a filha da viúva lá. Ele morre, Elias sobe e o menino ressuscita. Acontece com Eliseu, na sequência também, com uma outra pessoa. Eliseu, em 2 Reis 4:34, acontece a mesma coisa lá. E é interessante que o Lucas fala que Jesus fez isso lá com a filha de Jairo. Ele entra e o que ele fala? Ela não morreu, ela dorme. É a mesma coisa que Jesus fez. Pedro já fez isso em Atos 9:40 com Dorcas. Dorcas foi ressuscitada. E aqui Paulo faz com Eutico. Ou seja, Paulo está fazendo aquilo que Jesus fez. Mas não só aquilo que Jesus fez com a filha de Jairo, mas aquilo que Jesus fez também ao terceiro dia, ao ressuscitar dos mortos. Então, olha como que termina. Então, subiu novamente, da ideia da vida nova, da ressurreição. Partiu o pão e comeu. Se você voltar lá para Atos, para o final de Lucas e Atos, Jesus partiu o pão com os discípulos e comeu ressurreto. Né? E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora.
Jesus continuou falando e depois ele foi embora, assunto aos céus. E quem veio foi o Espírito. Então, o que está nesse pequeno trecho aqui, texto, é muita coisa do que realmente Jesus fez e Jesus passou. E Paulo agora continua fazendo isso, porque lembra, começo de Atos. Jesus começou, parênteses, e não parou e não terminou ainda as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E a igreja continua. E é importantíssimo a gente entender isso, porque nós estamos nessa mesma conexão. A gente continua fazendo e ensinando aquilo que Jesus começou. Não é uma coisa da nossa cabeça. Né? Não foi Calvino que começou, não foi Lutero que começou, não foi Agostinho que começou, não foi o Simonton, o missionário que veio aqui para o Brasil para a igreja presbiteriana. Não, foi Jesus. E a gente tem que entender isso, porque isso é o que capacita-nos para cumprir a missão da igreja. Certo? Bom, antes de continuar, a gente tem 3 minutos só. Alguma pergunta até aqui? Que daí a gente cai e volta.